Vamos dar início a mais uma entrevista no âmbito do nosso projeto MEM News e hoje tenho aqui a Fátima Rocha. Queria dar desde já as boas-vindas e agradecer a disponibilidade por participar nesta entrevista e vamos então começar por algumas perguntas mais relacionadas com a introdução pessoal e com o contexto. Portanto, perguntava se poderia começar por nos contar um bocadinho mais sobre si, portanto, o nome, a sua idade, o local de nascimento, o nível de escolaridade, este tipo de dados mais contextuais. Muito bem, obrigada pelo convite, bom dia a todos. O meu nome é Fátima Rocha, tenho 54 anos, nasci no Porto e estudei na Faculdade de Economia, portanto sou doutorada em Economia aqui na Universidade do Porto. Ok, muito bem. Relativamente ao seu contexto familiar e o ambiente em que cresceu, podia-nos dar alguma informação sobre a profissão dos seus pais? Portanto, com quem vivia enquanto criança, adolescente, jovem, em que momento saiu de casa, portanto, um bocadinho mais sobre as condições sociais e culturais, só para podemos contextualizar um pouco melhor. Muito bem, pois os meus pais, portanto sou filha única, vivia com os meus pais e vivi com os meus pais até casar. Certo. O meu pai era técnico de máquinas, a minha mãe secretária e de facto vivi sempre com eles até aos 24 anos, a idade em que casei. Ok, e em termos de condições mais socioeconómicas, como é que poderia descrevê-las? Certo. Também automóvel, portanto eu diria que era da classe média. Classe média? Exato. Ok, muito bem. E relativamente ao seu percurso escolar e profissional, portanto, disseste-nos que que nasceste no Porto, mas depois, relativamente ao contexto, ao percurso escolar, como é que ele decorreu? Os estudos também foram no Porto? Sim, foram também no Porto, um misto de público-privado. Portanto, eu comecei aos 3 anos na escola francesa e estive até, na altura também só havia até à quarta classe, não é? E depois então é que fui para o ensino público, para a Escola Irene de Lisboa, tudo feito, mas tudo no Porto. E fiz o atual 5º e 6º ano, primeiro e segundo ciclo, não é? E depois, no 7º ao 11º, também no público, no Carolina Michaelis. E depois fui estrear a abertura de um colégio privado, o SEBS, na Foz, no 12º ano. Porque não havia 12º Havia no Carolina, okay. Só que o colégio abriu. Era formado por um grupo, os sócios, não é? Portanto, eram formados por um grupo de professores e a minha tia era uma das sócias, não é? E, portanto, eu acabei por fazer lá o 12º. E depois fui para a Faculdade de Economia. Também aqui no Porto. E depois o resto dos estudos já pós-graduados também foram na Faculdade de Economia? Portanto, não foi diversificado, portanto, foi mesmo o mestrado também na Faculdade de Economia e o doutoramento em Economia também na Faculdade de Economia da Porto. Portanto, Porto, não é? Exato. Muito bem. Então, relativamente agora à parte da entrevista mais relacionada com a parte das memórias do consumo das notícias, portanto, vamos talvez centrar-nos um bocadinho mais na parte da infância para ver que memórias é que existem relativamente a isto. Portanto, relativamente ao ambiente familiar, a tua família interessava-se por notícias ativamente quando eras criança? Tens memória disto? Tenho memória das refeições serem feitas sempre na altura do jornal da noite, não é? Televisão. E com a televisão. Ok. Sempre a televisão ligada, tenho essas memórias. Portanto, na altura das refeições... Mais jantar, porque de facto os meus pais trabalhavam e eu lembro-me que durante a semana o período em que estávamos juntos era só mesmo jantar. Portanto, não almoçava em conjunto com os meus pais. E nessa altura necessariamente havia blocos de notícias, exatamente. Não é? Ok. E tens ideia de... Pronto, claro, isso estava como ruído de fundo, não é? Mas tens ideia de haver comentário às notícias, de ser assunto de conversa, as notícias que ouviam serem discutidas? Quando era alguma notícia assim mais preocupante, eu acho que sim, prendia um bocadinho a atenção. Mas nem sempre era
era feita, portanto, era mais um ruído de fundo, sem dúvida, não é? Mas havendo alguma que de facto chamasse a atenção, sim, era comentada. Tens ideia se havia mais interesse, portanto, nesse tipo de conversa, se havia mais interesse por política, ou sociedade, ou desporto, crimes, acontecimentos internacionais? Sociedade e talvez mais desporto, não é? O meu pai sempre foi muito ligado ao futebol, muito fã do futebol e portanto o desporto sempre foi uma coisa que lhe interessou, sim. Pronto, e as outras coisas mais mais sociedade, sim, talvez também. Política, não muito. Ok. São as memórias que tens, ok. Portanto, em termos dos meios que nessa altura, infância, adolescência, em termos dos meios que eram usados em tua casa para acompanhar as notícias, quais é que dirias que eram os meios principais? A televisão? Era a televisão, sem dúvida a televisão. Sim, sem dúvida a televisão. Tens memória de leitura, por exemplo, de jornais? Sim. Um hábito de comprar? Era o Jornal Notícias, até pelo meu avô, porque o meu avô, apesar de não vivermos em conjunto, ele frequentava muito a nossa casa e também fazia algumas refeições connosco, porque eles viviam próximo, portanto as nossas casas eram próximas. Mas o meu avô, lembro-me, porque mesmo era uma pessoa de idade e que se interessava sempre muito, e a imagem que eu tenho dele é de facto ele a ler o Jornal Notícias. E era sempre o Jornal Notícias. Era sempre o Jornal Notícias. Ok, muito bem. Por exemplo, alguma revista de informação ou não tens memória disso? Não tenho, não. Era o jornal, era principalmente. Mais o jornal. Sim. E relativamente à rádio, por exemplo? Já tens ideia de rádio na tua casa? Rádio, sim, mas eu mais para música, não tanto para associada às notícias. Certo, mas o rádio estava ligado? Sim, claro. Estava ligado assim sim. Em casa? Sim. Ok, muito bem. E relativamente às tuas memórias, talvez possam ser mais visuais ou até auditivas, tens ideia de algum jornal ou de algum programa de televisão? O jornal referiste o que o teu avalia, não é? Mas tens ideia de algum programa de televisão ou algum locutor ou algum jornalista em particular que te recordas dessa altura? O José Rodrigues dos Santos, sim. Mas eu já numa já era mais velhinha. Sim, recordo-me. Dessa altura. Mais quando foi na altura da guerra do Golfo, não é? Pronto, aí de facto eu acho que foi aí que ele marcou mais mas assim, a memória mais que de infância não tens memória de ou assim, de uma voz ou de um programa que visses mais regularmente. Ok, muito bem. Isto relativamente à parte mais da infância e da juventude. E agora, relativamente a ti, não é? Quando é que tens ideia de ter começado pessoalmente a interessar-te pelas notícias? Portanto, não tanto já como barulho de fundo durante a infância, não é? Ou os teus pais decidiam qual era o canal, essas coisas, mas tu própria começar a interessar-te ativamente por notícias. Tens ideia de alguma altura específica? Eu acho que, no fundo, foi também quando me decidi, não é, a seguir, portanto, a minha vocação, que não foi feita logo de início, portanto, eu não a escolhi ir para a economia desde cedo, não era algo que eu tivesse decidido logo. Tinhas outros planos? Ou não tinha, não é? Portanto, tive sempre muito... temos que ter uma vocação. Não tinha planos, não. Sempre tive muito indecisa, portanto, era normalmente em termos escolares era boa aluna, mas não era assim... boa aluna em geral? Em geral, né? Em geral. Claro que havia algumas competências que eu escolhi logo, que não tinha realmente jeito, não é? A parte de artes visuais, musicais, portanto eu vi logo que esse não seria o meu caminho. Também medicina não, portanto eu consegui sabia o que não queria. O que queria é que realmente foi um pouco mais complicado. E depois estava ali entre duas áreas, entre a economia, entre o desporto, porque também sempre gostei muito de desporto. Mas lá está, a ideia que os meus pais tinham na altura de um curso de desporto é que não era bem um curso, não é? Agora não era visto dessa forma. Certo. E portanto eu acabei por ir para a economia, depois de facto, ingressando no curso de economia, acabei por me interessar mais por estar mais atenta às notícias. E aí prestavas atenção a alguns conteúdos mais específicos, talvez? Sim, pronto, relacionada mais com
com a economia, portanto, com as questões da inflação, até porque me ajudavam um bocadinho a perceber os conteúdos que eu estava a estudar na faculdade. Ok, muito bem. Portanto, quando começaste a prestar alguma atenção às notícias, lembras-te qual foi o meio que utilizavas mais para saber mais sobre o assunto? A televisão, sim, sem dúvida, não é? E depois nós tínhamos um acesso muito mais restrito que temos agora à internet, portanto eu tentava sempre que possível fazê-lo, e às vezes o acesso era mesmo na faculdade, não é? Na faculdade. Pronto, portanto isso teve a ver com o contexto também, escolheres a tua área de formação e, portanto, foi nesse contexto que as coisas começaram a acontecer. Tens ideia de ler jornais nessa altura, por exemplo? Quando estudava na faculdade, na biblioteca da faculdade, nós tínhamos o Jornal de Negócios e era um dos que vias. Mas tu assinavas algum jornal? Não assinava. Ou acedias, por exemplo, na universidade, já referiste, ou noutros locais, por exemplo, se fosse ao café, eventualmente em muitos cafés havia o hábito de ter, não era tanto assim? Eu realmente, assim que me lembro mesmo de jornal, era em papel, certo. E era de facto que estavam disponíveis na biblioteca. Na biblioteca da faculdade, Tinha certo. o Jornal de Negócios, penso a Vida Económica também, pronto. E eu de alguma forma, porque nós não tínhamos o acesso que agora os nossos alunos têm à informação, e portanto tudo o que nós conseguíamos ter de forma gratuitamente e assim relativamente acessível, aproveitávamos. E já escolhias esses títulos mais relacionados com a tua área de formação. Claro. Ok, muito bem. E relativamente à tua relação com a rádio, tens ideia de escutar notícias na rádio? Em que contexto é que isto acontecia? Notícias não muito, mesmo a rádio. Quais eram as utilizei estações que mais ouvias? Tens ideia? Nessa altura, em que começaste a interessar-te ativamente pelas notícias? Sei que a minha mãe tinha sempre na Rádio Renascência. Certo, ok. Portanto, você estavas habituada a ouvir em casa? Em casa. Sim. Eu penso que a RFM, na altura, era a que eu utilizava mais, mas lá está, para um contexto assim mais musical. Mais entretenimento. De entretenimento, sim. Eventualmente era interrompido por notícias. Ok, portanto, tu não procuravas a rádio em termos de procurar notícias, era entretenimento e pontualmente tinhas as Portanto, não era especificamente para esse efeito, não era notícias. Não era ouvias mais em casa? Ouvias mais em casa? Em casa, sim, em casa. Pronto, muito bem. Na televisão, vias programas de notícias? Tens ideia de ver alguns programas de notícias? Sei lá, nós temos coisas como telejornal e assim. Tens ideia de ver e em que canais? Eu só via... na casa dos meus pais, só o telejornal. Só o telejornal. Sim. Mas depois, quando começou a haver outros canais, tens ideia de ter alguma preferência? Atualmente sim, não é? Portanto, o Eixo do Mal é um programa que eu gosto de ver e vejo. Discutem as notícias, no fundo, não é? Temática, sim. E, portanto... Depois tenho aqueles mais de humor, não é? Portanto, mas que também, no fundo, acabam de se focar, não é? E sei gozar com quem trabalha, não é? Pronto, mas acaba por ter... Gosto imenso de ver. Também não perceberemos totalmente se não tivermos por dentro, exatamente. O que é que deu origem àquilo, não é? Portanto, é com base nas notícias. Ok, portanto, esses vês na televisão, normalmente, não é? Relativamente à tua relação com as notícias propriamente, tens ideia de discutir notícias com amigos, colegas, ou nem por isso? Portanto, são tema de conversa habitual ou nem por isso? Talvez em casa com o meu marido, sim. Sim? Sim. E antes tinhas essa sensação? Não tinha, não. Não? Ok. Muito bem. Lembras-te de algum exemplo de notícias que de facto tenhas discutido? Falaste do facto de hoje em dia discutir, por exemplo, com o teu marido, mas sei lá, colegas, amigos, sim, as eleições nos Estados Unidos, não é? Portanto, é sempre um tema que nos interessa, não é? E as preocupações agora que temos, não é? Com as guerras constantes que, não é? Que nos levam a ponderar se não chegaremos a uma terceira guerra mundial, não é? Essas preocupações que às vezes...
nos levam a pensar que Ok. poderemos estar mais próximos, não é, de uma situação. E sendo da área que és, coisas muito atuais, sei lá, como as questões das tarifas e como nos podem afetar hoje em dia, este é um tema de conversa? Isso é um tema, assim, até porque o meu marido, apesar de não ser da minha área, Certo. é da engenharia, Pois. ele realmente também tem muito interesse nessas questões, não é? Não é de todo desligado. Principalmente porque ele também trabalha, apesar de ser engenheiro, trabalha no ramo, portanto, da eletricidade e, Certo. portanto, essas questões também afetam necessariamente e de facto, é um Ok. setor que está muito presente na economia e que portanto, esse tipo de situações, de guerras e de medidas tomadas em alguns que podem nos afetar, não é? Ok. É de facto um tema de interesse. Ok. Portanto, tendo a idade que tens, estas perguntas fazem todo sentido, nomeadamente questões de antes da internet e depois da internet, porque pessoas da nossa geração têm claramente as perspectivas sobre os dois lados da questão e da alteração de paradigma. Pronto, portanto, as perguntas seguintes têm a ver com as mudanças que possas ter sentido, ou não é? Mudanças que possas ter sentido no consumo de notícias a partir, antes e depois da entrada da internet. Portanto, a primeira pergunta, obviamente, seria se acompanhas notícias na internet e, se sim, desde quando é que isto acontece? Desde logo o início da internet ou levaste algum tempo a adaptar-te? Levei algum tempo a adaptar-me, sim. Mas de facto acabo por ter acesso em primeira mão, muitas vezes pela internet, do que lá está, pela televisão, que era o canal que eu antes, no fundo, usava quase em exclusivo para ter acesso às notícias. Portanto, em termos de quando queres saber das coisas, quando elas estão a acontecer, recorres Sim, às vezes mesmo a trabalhar, não é? Sim. Nós temos as notificações e quando há assim algo que desperte mais interesse, vais lá ver. Pesquisar. Exato. Ok. Pronto. Portanto, a pergunta seguinte teria a ver com o modo como tu acedes a essas notícias. Portanto, acedes, por exemplo, diretamente a sites de meios jornalísticos ou és informada sobre a notícia através, por exemplo, de redes sociais? Ou vais tu diretamente aos sites Tento ir eu aos Sim. sites, não é? Sim, tento. Mas portanto, não sou assinante, não sou, não é? Portanto, mas o meu marido é, não é? Portanto, em termos público, de meio familiar, acabamos por ter essa partilha. Ok, sim. pronto, alguém na família é assinante. Relativamente a jornais ou revistas de informação, lês em papel, lês online, és assinante ou subscreves alguma? Lá está, o meu marido público, não é? E, portanto, acabo por ter essa partilha, mas eu não sou assinante, é ele. Ok, mas acabas por ter Sim, o mesmo acesso dentro de casa. Portanto, e há alguma que assines, por exemplo, em papel? Não. Só online? Assines, em termos do ambiente familiar, assinam só online? Só online, ok. Papel não. Nunca compras um papel, um jornal em Agora não, meio eu físico, lembro-me, lá papel? está, em casa na altura dos meus pais existia o jornal, não é? Ainda por causa do teu avô, Exato. não é? Agora não, em papel não temos. Ok. Tens ideia portanto, nunca eu compraste acho jornal? Desde que me mudei, Certo. que Nunca compras? não comprei. Não tens ideia daquele saquinho de Não, plástico com uma quantidade de papéis jornal lá em dentro? papel não. Ok, muito bem. Pronto, a pergunta seguinte tinha a ver então com a utilização das redes sociais em termos de busca de informação. Portanto, há alguma que tu uses como forma de obter mais informação? Instagram, Facebook, YouTube, alguma destas, recorres a alguma destas para obter informação? Normalmente? Não. 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 Não tens que. Não. Nós queremos saber o que é que tu fazes. Não. Portanto, não dirias que as redes sociais são para ti um meio preferencial ou que penses nele para obter informação de uma forma eu geral? também tenho a sorte de que convivo com pessoas que estão ligadas, não é? Ok. E eu sempre fui um bocadinho avessa
no sentido de não querer estar muito envolvida e de achar que perdia também às vezes muito tempo ligada, portanto, a redes sociais, quando poderia depois perder a relação pessoal. E, portanto, claro que também aproveito muito daquilo que depois em casa, em ambiente familiar, me vão dizendo, não é? Sim. Por exemplo, ontem foi o Dia da Mãe, não é? Sim. E a minha filha publicou umas fotos e depois disse-me assim: mãe, eu vou postar uma coisa, mas depois o pai partilha contigo, não é? Pronto. Não vais ver nada. Não vou ver, não vais ver nada. Portanto, eu às vezes acabo por ter assim esse tipo de... Alguém me há de filtrar, alguém Exato, depois eu confio, não é? Sim, ok. Alguém me há de filtrar estas notícias, não precisas de tu ativamente procurá-las. De uma forma indireta, eu acabo por valorizar, claro. Não é? Mas não sou eu que faço, de facto, essa seleção. Não é? Acredito nas pessoas que estão à minha volta para fazer. Relativamente à rádio, vamos a tentar ir a vários meios, não é? Relativamente à rádio, qual é a tua relação com a rádio? Ouves rádio em alguma altura do dia? É assim, eu às vezes a conduzir, sim. Não é? Mas lá está, mas é sempre... Mas faz parte da tua rotina ou acontece de vez em quando? Faz parte quando da minha... ligas o carro, o rádio liga? Rádio não é exclusivo, não é? Porque também temos as playlists agora, certo. Não é? Portanto, também às vezes, quando quero só música, vou à playlist. Certo. Muitas vezes ligo o rádio, pronto, e acabo por apanhar as notícias, não é? Dependendo da altura do dia. E ouves, portanto, no contexto de condução, não é? Normalmente usas o rádio em casa? Não, em casa não. Para alguma coisa não. Portanto, a tua relação com a rádio tem a ver com o rádio tradicional, não é? Que nós ouvimos transmitida. Alguma vez acedes, por exemplo, a alguma estação de rádio para ouvir algum programa, quando estás a trabalhar no computador? Não? Não. Ok. Não. E quando ouves rádio, qual é a estação que costumas ouvir? Tens ideia? Eu acho que é mais RFM. Ok. Muito bem. Portanto, ouves a música e, eventualmente, se for interrompida por algum conteúdo noticioso, também ouves. Talvez a rádio comercial também. Que periodicamente tem blocos de tem blocos notícias. também de notícias. E ouves esses blocos de notícias ou passas por outra que esteja não, a dar? Quando ouço, sim. Okay. Assim, às vezes em viagens e tudo, acabamos por ouvir. Quando estamos cansados da playlist, pôr a rádio e às vezes quando calha no período da notícia, nós aproveitamos e ouvimos. Ok. Relativamente à tua relação com podcasts, por exemplo, ouves algum podcast de informação ou de atualidade? Porque há muitos hoje em dia, não é? Basta ir ao Spotify, é uma quantidade enorme de coisas que nós podemos ouvir. Tens ideia de ouvir algum? Eu ouvi um porque o meu marido é muito viciado nisso. Ok. Mas ouvi de um sequestro, por acaso achei piada. Nunca tinha o Piratinha do Ar, não é? Por acaso achei piada. Nunca, acho que até, lá está, foi o primeiro que eu ouvi. Certo. E ele ouve com muita frequência, porque o meu marido disse assim, é assim, uma maneira de facto de eu conseguir ter a informação e de facto eu achei piada, porque isso prendeu-me um bocadinho, não é? Esse tipo de... Sim, se forem bem feitos, são muito... Esse achei piada. E esse ouvi completo. Fica bastante viciada, pode ficar muito viciada nisso, não é? Ok. Mas não tens ideia de ouvires um podcast assim com regularidade? Com regularidade não. Eu ouvi esse e esse foi completo porque de facto prendeu-me a atenção, achei piada. Muito bem. Relativamente a telejornais e programas de debate, tens ideia de ver alguns? Gostas de ver ou se vês assim com regularidade ou sabes que vai haver, fazes questão de ouvir? Ou lá está, agora na altura das eleições, não é? Os debates entre os diferentes candidatos, tendo a oportunidade, vejo, não é? Pronto. Não vi todos, não é? Naturalmente, não consigo, não é? Mas quando são motivados por determinado acontecimento, tipo eleições, ouves? Ok. Com o objetivo de saber como é que as pessoas se posicionam? Sim, mesmo para tomar uma posição, não é? Porque, de facto... não é fácil. Não é fácil. E todos os bocadinhos podem ajudar. Ok. Muito bem. Esta já está um bocadinho respondida, mas se puderes desenvolver um bocadinho mais, portanto, a pergunta seria se recebe newsletters ou alertas noticiosos por e-mail ou por aplicações de algum tipo? Recebo, lá está, não é? No computador. Portanto, tens essas notificações ativas e quando entra alguma coisa tu dás uma vista de olhos. Ok. Portanto, se recebes notícias através, por exemplo, de grupos do WhatsApp, ou Telegram, ou outras aplicações de mensagens, tens ideia disto? Ou nem por isso?
Às vezes pelo WhatsApp. É? É. Ok. Muito bem. Relativamente a notícias que tenham sido marcantes ou que tenham tido impacto pessoal na tua vida, portanto, a pergunta seguinte é completamente, são todas, mas esta é especialmente aberta, portanto, recordas-te de notícias que te tenham causado um impacto forte, em qualquer altura, não sei, isto aqui não é necessariamente agora. Mas em geral, tens ideia de alguma notícia que de facto tenha assim marcado bastante e que ainda recordes? Ora bem, tenho, o falecimento de Francisco Sá Carneiro marcou-me bastante. Ok. Pela forma que foi, sim. Não é? Pronto, sim. Pelas pessoas estarem à espera dele no palco comício, pela forma que foi, portanto, marcou-me bastante. A Guerra do Golfo também, portanto, já era um bocadinho mais velhinha, certo. já, pronto, também me marcou. Assim, mais atual, a da Ucrânia, não é? O Covid, não é? Certo. Basicamente, se calhar são essas que eu destacava. Ok. E também o atentado, não é? O atentado. Sim. Relativamente à forma como essas notícias foram divulgadas através dos meios noticiosos, alguma coisa que te tenha surpreendido, ou seja, o efeito que estas notícias tiveram em ti teve a ver com o modo como elas foram divulgadas, eventualmente, através dos meios noticiosos? Ou foi o impacto dramático da própria notícia? Eu acho que foi mais o impacto dramático da própria notícia. Por exemplo, em relação ao atentado, nós olhávamos, víamos as imagens e achávamos que aquilo não estava a acontecer, que aquilo não podia ser real, não é? Acho que é mesmo o impacto da própria notícia, não é? E não por os meios terem... Não. Ok, ok, muito bem. Portanto, a notícia em si já era suficientemente dramática para causar uma memória deste género. Há alguma notícia que tenha mudado ou influenciado a tua forma de ver o mundo ou a tua vida pessoal? Tens ideia de alguma coisa que tenha realmente tido um impacto muito elevado na tua vida? Uma coisa é nós vermos estas notícias e pensarmos, meu Deus, que grande desgraça, isto é terrível. Tens ideia de alguma notícia que tenha mudado a tua vida, que tenha feito olhar para as coisas de uma forma diferente? Sim, eu acho que mudar não, mas eu acho que nos ajuda a parar um bocadinho e a pensar às vezes na sorte que temos, não é? Sim. E na forma às vezes de mudar um bocadinho o nosso comportamento, não é? Quando nos apercebemos que de facto há situações, nós às vezes estamos muito aborrecidos com a vida às vezes que temos e com os problemas que temos e é uma forma de relativizar os nossos problemas. Não é? E de pensar que de facto, ou até ver qual é que poderá ser o nosso contributo, tendo em conta de facto o contexto em que vivemos, não é? Claro. Que às vezes nos apercebemos por esse tipo de notícias. Claro. Ok. Na tua opinião, as notícias moldaram ou moldam a forma como tu compreendes ou olhas para certos acontecimentos, ou não? O facto de nos estarem a falar determinadas as coisas altera a tua visão do mundo, altera a tua percepção? Está um bocadinho ligada à tua pergunta, à tua resposta anterior, eu acho que nos não é? ajuda a perceber, não é? Porque também se nós não tivermos conhecimento da realidade, também não conseguimos pensar muito sobre as coisas, não é? Eu acho que é mais isso, não me sinto influenciada. Certo. Sinto é que a informação que me chega pode me ajudar na minha maneira de pensar e de agir. Alargar horizontes e etc. Ok. Recordas-te de alguma situação em que notícias que tu ouças ou que tenhas ouvido te tenham feito recordar determinados momentos pessoais ou determinados momentos históricos? Tens alguma... Ouves uma notícia e pensas, isto tem tudo a ver com... Ou na minha infância, ou quando eu era criança ouvi falar sobre esta questão. Tens alguma ideia de se essas notícias de algum modo te fazem recordar outras situações? Não? Não tem que... É só... Por exemplo, temos às vezes pessoas que veem determinadas imagens e faz recordar que o avô tinha estado, o bisavô tinha estado na Grande Guerra, ou coisas deste género. Não tens que ter forma nenhuma, naturalmente, senão é não. Ok, muito bem. O bloco de perguntas seguintes tem a ver com a tua percepção sobre a qualidade.
ou falta dela, não é? E a confiança que possas ter nos meios de comunicação. Okay? Portanto, seriam perguntas mais vocacionadas para esta questão. Portanto, a primeira pergunta tem a ver com o facto de se confias ou não. Portanto, confias nas notícias produzidas por jornalistas profissionais? De uma forma geral, qual é a tua percepção? De uma forma geral, confio. Sim. Claro que nós sabemos que em tudo que nem todos, não é? Se calhar agem da melhor forma, mas eu acho que sim, de uma forma geral, confio. Ok. E há algum meio que tu consideres mais confiável do que outro? Portanto, tens mais tendência a acreditar nas notícias transmitidas por um meio, em detrimento de outros, eventualmente? Não. Não estou a falar de jornalismo feito por jornalistas profissionais. Okay? Todos os meios te parecem igualmente credíveis? Sim. Ou não, na medida em que os consideras credíveis, claro. Sim, não tens nenhuma hierarquia. Tipo, não. A televisão é mais fiável do que outra coisa qualquer. Não tem. Não. Achas que de uma forma geral são todos mais ou menos credíveis? Tens alguma ideia de que essa tua confiança se tenha alterado ao longo do tempo? Por exemplo, antes não confiavas e agora confias? Ou achas que a tua percepção de que são fiáveis tem sido mais ou menos estável? Eu acho que sim, relativamente estável. Sim. Não sentes que agora acredites menos? Não. Acho que... Ok, muito bem. Costumas ler notícias partilhadas por amigos nas redes sociais? Portanto, quando se pergunta aqui amigos, tem a ver com pessoas em que tu confias, não é? Se há um amigo com alguém da família assim mais próxima te enviar uma notícia, tu partes do princípio que se trata de alguma notícia credível, é isso? Sim. Portanto, e quando isto acontece relativamente a pessoas que tu não conheces, uma notícia que te aparece ali encaminhada por alguém que tu não conheces, dás-lhe o mesmo... Eu nem abro. Nem abro. Okay. Portanto, eu só abro mesmo quando conheço a pessoa. Ah, é? Ok. Pronto, muito bem. Relativamente à questão da desinformação ou questões relacionadas com fake news, é um conceito que conheces, não é? Sim. Achas que é um perigo real? Achas que é uma coisa que realmente acontece? Ou achas que há aqui algum exagero relativamente à existência de fake news? O que é que te parece? Eu acho que há muitas pessoas que se aproveitam um bocadinho às vezes de algumas situações e pronto, e realmente depois inventam uma história diferente, não é? Nesta questão, por exemplo, que houve agora do apagão, não é? É pior, não é? Há algum caos que se gerou, não é? Por as pessoas extrapolarem e acreditarem que podia ser algum ataque, um ciberataque, não é? Portanto, depois há sempre alguém que aproveita a notícia, não é? Para dizer algo que não é real e que não está relacionado, mas que de facto algumas pessoas depois vêm a acreditar e pode gerar ali algum pânico. Tu achas que isso é alguma coisa que decorre de alguma vontade de criar mesmo confusão, ou achas que é uma tendência natural das pessoas exagerarem, extrapolarem? Talvez mais uma tendência geral das pessoas, ou que há pessoas que são um bocadinho assim, não é? E de facto, talvez não fazendo por mal, mas acabam por gerar ali algum pânico, não é? A ida logo ao supermercado, não é? Portanto, nota-se que as pessoas conseguem gerar esse pânico a algumas pessoas, não é? Porque levam a acreditar que de facto é mais do que aquilo que está a acontecer, não é? Ok. E achas que existe também essa questão de fake news como algo de deliberado para manipular notícias e manipular, não digo necessariamente na questão do apagão, mas de uma forma geral, para manipular a forma como as pessoas pensam, a forma como as pessoas olham para a realidade? Parece-te... Eu acredito que possa haver pessoas também assim, que tenham esse intuito, não é? Ok. Na tua opinião, as redes sociais podem ajudar na disseminação deste tipo de notícias falsas, claro, ou acho manipuladas? Que sim. Podem. Porque a pessoa tem que ser muito seletiva na forma portanto, é de fácil acesso, certo, não é?
e portanto, a pessoa tem que ser cuidadosa. Sim, qualquer pessoa pode qualquer escrever, pessoa não é? pode escrever, Não tens exato. que ser jornalista para escrever seja o que for, não é? Ok. Relativamente à tua opinião sobre a importância das notícias, consideras que é importante acompanhar notícias regularmente? Parece-te uma atividade que faça sentido? Ou achas que temos notícias a mais e... Qual é a tua opinião? Portanto, tens uma relação, parece-me um pouco cuidadosa com as notícias. Sim, Então, eu acho que é importante, Sim. não podemos viver desligados Certo. do mundo, não é? Sim. Pronto, não chega certamente o contacto que temos com as pessoas mais próximas, Certo. não é? Portanto, claro que podemos ter de forma indireta com esse contacto, mas eu acho que também é sempre importante por nós, não é? Recepcionar-nos através dos meios de comunicação. Acho que sim. Quando recebes uma notícia, eventualmente partilhada por alguém próximo, ou amigo, ou o que seja, quando a notícia te interessa, tu vais pesquisar? Exato, pois, até para tentar perceber melhor, não é? Porque o ser contado às vezes pode não estar... Então vais tu pesquisar? Exato. Ok. Que meios é que usas para tentar saber um pouco mais? Lá está, é tentar ver, e vou pela internet, Vais não pela é? internet, Vou normalmente. tentar ver se consigo ter acesso a essa notícia de forma, pronto, de ter a notícia completa, não é? E consegues fazer isso com facilidade, normalmente, ou às vezes é um pouco difícil? Às vezes é difícil, sim. Algum motivo para ser difícil? Não sei se na vice minha, Sim. na pesquisa, Mas também pode ser, mas sim, e às vezes, lá está, como o meu marido às vezes tem acesso através de facto de ser assinante, sim, não é? Sim, posso aceder diretamente também. A sim, sites noticiosos. Ok, não ficar só pelo grau mais superficial. Ok. Até que ponto, já respondeste um bocadinho, mas se pudesses desenvolver, até que ponto é benéfico o facto de as pessoas terem acesso constantemente à informação? Ou achas que temos demais, eventualmente? Somos muito bombardeados. Eu acho que é importante ter, não é? E realmente nós temos acesso agora a muita informação. Eu acho que também é importante, lá está, a questão da seleção. Certo. Mas eu acho que é melhor ter a mais do que... Ok. Se nós quisermos, por exemplo, temos canais onde tens notícias 24 horas. Pois, exato. Uma coisa impensável Eu tenho uma rotina que é tomar o meu pequeno almoço sempre a ouvir a SIC Notícias. Ok. É a minha rotina, não é? Pronto. Claro que às vezes aquilo repete-se muito, não é? Mas é uma forma de eu estar a fazer uma refeição e ao mesmo tempo a perceber o que é que tenho de novo, não é? Certo. Mas não ficas limitada por horários para aceder a notícias. Se quiseres, podes aceder constantemente. Sim, claro. Não é? Que era coisa que nós que antes não tínhamos. Tínhamos de estar à espera daquele horário em específico. Isso parece-te interessante? Parece-te bom? Parece-me, porque as pessoas não têm todos o mesmo timing, não é? E, portanto, eu acho que isso ajuda bastante as pessoas podem a escolher. Claro. Ok, muito bem. Agora passamos um bloco de perguntas que tem mais a ver com uma reflexão sobre hábitos e gerações. Que diferenças notas entre o modo como consomes notícias hoje em dia e o modo como fazias no passado? És mais interessada, mais procuras tu? O que é que te parece? Notas diferença, até pelo facto de nós termos muito acesso, e acesso constante, se assim o quisermos, às notícias? O que é que te parece? Noto que mais interesse, não é? Sim. Portanto, é relativamente desinteressada até ir para a faculdade. Sim. Depois, na faculdade, por uma questão de necessidade, acabei por me começar a interessar. Certo. E eu acho que tem sido progressivo esse interesse, sim. Ok. Portanto, em termos, agora olhando para trás, desde aquelas memórias de infância que nós já falamos, se tivesses que escolher um meio de comunicação que te tenha marcado mais até ao momento, qual é que dirias? Qual seria o que tenha marcado mais quando pensas em informação? Qual é o meio que eu penso? É sim, eu acho que mesmo assim seleciono a televisão. Certo. Sim. Ok. Apesar de, atualmente, a internet, de facto, também ajudar bastante, porque aí
apesar de haver esses canais, como há bocadinho falamos, de notícias constantes, eu penso que nós, quando queremos uma coisa, nós conseguimos ter acesso a essa informação de forma mais fácil pela internet do que estar, no fundo, a fazer essa busca na televisão. Mas tendo em conta, digamos assim, todo o período, desde a minha infância até o atual, eu acho que mesmo assim que selecionaria a televisão. Continua a ser a televisão. Ok, portanto, os meios que tu usas globalmente seriam então a televisão, muito também a internet, claramente a rádio muito menos, não é? Ok. E a minha pergunta tinha a ver com o facto de nós temos, de facto, vários meios à nossa disposição. Consideras vantajoso diversificar um pouco os meios? Ou estarias bem, por exemplo, com o facto de acederes à internet quando queres informação? Achas importante haver diversificação dos meios para a transmissão de conteúdos noticiosos, por exemplo? Eu acho que sim, porque eu acho que as pessoas são diferentes. Ok. E, portanto, para mim pode ser mais fácil, não é? Utilizando um determinado meio, se calhar para uma pessoa com características diferentes das minhas, pode não ser. E eu acho que o importante é a pessoa conseguir ter esse acesso e, portanto, acho que a diversificação também tem a ver com as nossas rotinas, não é? Exato. Alguém que, sei lá, conduza muito, muito, por pois, exemplo, pode optar por uma forma com diferente. Rádio, se calhar mais frequente, não é? Ok, muito bem. A minha pergunta seguinte, acho que já está respondida quando falaste um bocadinho sobre o teu percurso, porque a pergunta tinha a ver com o facto de já teres vivido, mas podes ter tido alguma experiência, Erasmus ou assim, não sei, já tinha vivido em diferentes contextos sociais ou geográficos. No teu caso é Porto. Porto, mas já vivi no estrangeiro. Já? Também. Pronto, então ótimo, a pergunta faz sentido. Ora vai. E quanto tempo foi? Eu estive acho que um ano, ou ano e meio. Sim. Mas foi pouquinho, estive no Brasil, estive em São Paulo a viver. Perfeito. Exato. Muito bem. Com os meus filhos pequeninos. Os teus filhos ainda muito pequeninos na altura. Exato. Pronto, a pergunta tem a ver com este contexto. Não sei se prestaste muita atenção a essa questão na altura, até porque estavas no país, mas estavas num país onde a língua é a mesma, não é? É, exatamente. Notaste diferenças no relacionamento, ou eventualmente até no teu relacionamento com os conteúdos noticiosos? Prestavas mais atenção, menos atenção? Integravas na rotina? Eu prestava porque eu estava apavorada, não é? Porque eu fui para São Paulo. São Paulo é uma cidade... Quem vai com filhos pequenos, um bocadinho alarmante, não é? Pronto, eu desloquei-me por uma questão profissional do meu marido e o meu marido não estava, durante a semana não estava presente, não é? Certo. Portanto, a levar os meninos à escola e num trajeto complicado, Sim. não é? Preocupava-me e a questão da segurança levava-me também a estar atenta a esse tipo de informação, não é? Sim, porque questões muito práticas, era muito não é? práticas. Podia determinada rua estar cortada ou ter havido um problema, não é? Era. E nós tínhamos que fazer trajetos que, apesar de não ser muito distantes, eram muito demorados. Certo, por causa o do trânsito era trânsito, não é? caótico portanto, havia zonas em que havia paragens de sempre com policiamento, algemar pessoas, portanto, essas situações tipo que nós vemos muito em filmes. Eram transmitidas ao minuto? Aliás, eu não sei se... Eu tive uma situação em que houve mesmo um assalto colado ao colégio onde os meus filhos estavam, não é? E, portanto, isso foi depois noticiado. Certo. E de facto acabaram por haver ali um policiamento cercaram aquela zona, um cerco policial, e os miúdos ficaram todos, portanto, numa sala, não é? E a própria rua ficou cortada e eu, por acaso, não fui eu que os fui buscar, a minha mãe estava lá em visita também e foi ela que foi e, portanto, só davam os miúdos mesmo chegando depois de grande identificação. Depois o assaltante acabou por se suicidar e essa notícia foi bastante alarmante. E quando eu cheguei a casa, realmente presenciei a minha mãe em pânico, não é? Claro. E isso a ser noticiado na televisão. Portanto, mas esse tipo de notícias era muito frequente, mas era real.
E tinhas mesmo que lhes prestar atenção, porque isso também pois, dependia, eventualmente, até o teu trajeto e decisões diárias, não é? Portanto, é um tipo de relacionamento com as notícias bastante diferente, não é? Diferente, sim. Era praticamente obrigatório prestar atenção. Não é? Vou selecionar esta. Saber as zonas mais problemáticas, se bem que ali, pronto, era às vezes um bocado difícil. Principalmente para quem vem de fora, não é? Mas sim, okay. Isso... Pronto, portanto, aí tratava-se de um relacionamento um pouco diferenciado. E prestavas atenção, por exemplo, às notícias que pudessem vir de Portugal? O que é que estava a acontecer em Portugal? Sim, também me interessava, bastante grande, não é? Foi. Ok, muito bem. Portanto, e aí prestavas atenção a que meio? Qual era a rádio? Não, mais televisão também. Era a televisão, ok. Muito bem. Ainda dentro deste bloco, como vês a forma como as pessoas mais jovens do que nós, se informam? Nós também estamos aí, não é? Como é que se informam hoje? Tens alguma opinião sobre, eventualmente, ser uma maneira diferente da nossa? Como é que os jovens se relacionam com as notícias hoje em dia? Tendo em conta a idade dos teus filhos, se calhar tens uma percepção até bastante próxima. Achas que são mais envolvidos, menos envolvidos, prestam mais atenção, menos atenção? Consegues fazer algum tipo de comparação? Consigo. Assim, eu acho que a televisão não é, sem dúvida, o meio que eles utilizam. Eu acho que eles dispensam a televisão. Certo. Qualquer um dos dois tem dois filhos, qualquer um dos dois dispensa esse meio de informação. Mas eu acho que, como eles utilizam muito as redes sociais, acabam por ser esse o meio que privilegiam. E sim, eu penso que quando é assim uma notícia alarmante, não é? Que eles acabam por também se interessar e tentar perceber melhor o que é que se está a passar. Sim, mas... Principalmente o meu mais velho. Sim. A minha filha mais nova, se calhar, nem tanto. Nem tanto ainda, não é? Ok. Mas tem a ver com a importância da notícia? Achas que, relativamente às coisas mais do dia-a-dia, que são noticiadas assim numa base mais diária, parece-te que eles prestam grande atenção a isso ou eventualmente nem tanto? Nem tanto. Ok, muito bem. Vamos passar então às questões de conclusão. Portanto, são duas perguntas muito gerais e o que é importante aqui é mesmo ter a tua opinião. Portanto, acreditas que o jornalismo atual cumpre bem o seu papel? Qual é a tua perspectiva sobre isto, relativamente ao exercício do jornalismo profissional? Tu achas que o jornalismo, em geral, cumpre bem o seu papel? Eu acho que até podes questionar qual é o seu papel também, não é? Eu acho que o papel é informar as pessoas, tentando ir às fontes certas, não é? E tendo essa preocupação, não é? Para o que estiverem a noticiar ser real, não é? Eu acho que sim, que cumpre, eu acredito que sim. Não tens nenhum exemplo de alguma situação em que digas este trabalho foi mal feito, ou eventualmente estão a dizer uma coisa cuja fonte não foi confirmada, a tua percepção não é esta? Sim, no geral a minha percepção é positiva. Okay. Muito bem. Gostarias de acrescentar algo mais sobre a forma como vês o jornalismo e o consumo de notícias em Portugal? Achas que as pessoas se interessam por esta questão, se realmente têm alguma preocupação em estar devidamente informadas? O que é que te parece sobre isto? Das pessoas com quem eu convivo, sim. Eu acho que essa preocupação está presente. Okay. Nos jovens, se calhar nem tanto, não é? Eu acho que cada vez mais, assim, eu se calhar por ser mais velha, não é? Eu acho que eles acabam por ser ainda muito imaturos, não é? Não sei. Eu, se me imaginar na idade, por exemplo, da minha filha, eu acho que já tinha outro tipo de preocupações que, por exemplo, ela tem, mas se calhar por eu ser mais velha, se calhar é essa a minha percepção. Mas eu acho que eles se vão interessando, se calhar de uma forma diferente da nossa, até porque eles têm outras distrações, não é? Mas acho que sim, de uma maneira geral, sim. De uma forma geral vão prestando atenção e filtrando à maneira deles. De acordo com as suas necessidades, como nós fazíamos, não é? Ok. Bom, vou agradecer mais uma vez à Fátima Rocha a disponibilidade para estar aqui connosco este bocadinho e dou por encerrada a entrevista.